Olá, boa noite. Novas imagens mostram o momento em que criminosos abandonam um carro usado para sequestrar uma mulher em um estacionamento de um supermercado em São Paulo. Segundo a polícia, a vítima foi jogada de dentro do veículo em movimento. Cerca de 9 minutos depois do sequestro, os criminosos abandonaram o veículo em uma calçada, em Osasco, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que 2 sequestradores saem do carro. Cada um foge para um lado. Repare que um deles tira a camisa depois de atravessar a rua. Em seguida, um terceiro desce do veículo e vai embora. Depois da fuga, policiais militares, um deles com a arma em punho, se aproximam do carro que já estava vazio. O crime tinha acontecido meia hora antes dentro do estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo. Câmeras gravaram o momento em que a vítima se aproxima do carro. Ela abre a porta do veículo. Nesse momento, os bandidos que esperavam ao lado pegam a mulher à força, colocam dentro do veículo e fogem. Esta testemunha, que não quer aparecer, conta como foi. Jogaram ela para dentro do carro, fecharam. Quando todo mundo ouviu a gritaria, eles já estavam saindo do mercado e foram embora. O mercado inteiro saiu por conta da gritaria, porque ela gritou muito. Uma outra testemunha chamou a polícia, que foi atrás dos ladrões. Por causa da perseguição, os bandidos ficaram nervosos. Apesar de várias tentativas, eles não conseguiram fazer as transferências bancárias. Na fuga, os sequestradores reduziram a velocidade, abriram a porta e empurraram a mulher para fora do carro. Ela chegou a bater a cabeça na rodovia. Há menos de 3 meses, uma outra mulher de 58 anos também foi sequestrada por criminosos que estavam em um carro parado ao lado do dela no estacionamento de um outro supermercado na zona sul de São Paulo. Em março do ano passado, mais uma vítima do mesmo crime. Uma mulher de 45 anos também foi levada por assaltantes no estacionamento de uma loja de produtos para animais, também na zona sul da capital paulista. Para este especialista em segurança pública da Fundação Getúlio Vargas, houve uma mudança no crime de sequestro. Antigamente, no sequestro relâmpago, você precisava pegar, encontrar a vítima, levar ela até um caixa eletrônico. Hoje não. Hoje o caixa eletrônico está na mão, está no bolso das pessoas, que é o telefone celular. Segundo ele, mulheres e idosos se tornaram alvos porque os criminosos acreditam que, por serem mais vulneráveis, eles terão mais dificuldade em reagir a uma abordagem. O professor aconselha a não manter o aplicativo do banco no celular. Se quem tiver a condição de ter um celular ou um tablet onde ele deixa essas questões bancárias dentro de casa é melhor, e não circular com isso na rua. Como mulher, dá muito medo, porque você vê a vulnerabilidade do local, não tem policiamento, não tem nada. E a violência em São Paulo foi só o primeiro assunto da edição de hoje, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. Vamos agora aos outros destaques desta edição. Vídeos divulgados pelos Estados Unidos mostram captura de 2 petroleiros em alto mar. Um dos navios estava sob a bandeira da Rússia, o que eleva o potencial de aumentar a tensão entre Washington e Moscou. O governo americano diz ter plano de 3 fases que inclui transição de poder na Venezuela. Ministro da Saúde do Brasil reafirma que o país não vai abrir mão de ajudar Venezuela. O povo de um país vizinho, numa situação como essa, ainda mais quando essa ajuda, que é com insumos, produtos, não afeta em nada o atendimento no SUS aqui no nosso país. Casa Branca informa que Trump avalia ativamente compra da Groenlândia. Anvisa proíbe venda e distribuição de lotes de fórmulas infantis por risco de contaminação com toxina. Moraes autoriza e Bolsonaro é removido para o hospital para realizar exames na cabeça. Ex-primeira-dama critica a estrutura da Polícia Federal. Realmente não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Agente de imigração dos Estados Unidos mata mulher em carro durante a operação em Minneapolis.
E nós continuamos falando agora da violência em São Paulo. Uma operação da Polícia Civil prendeu suspeitos de fazer parte da facção criminosa Primeiro Comando da capital, o PCC. Vamos então para as ruas da capital paulista. Vinícius Rangel agora ao vivo tem informações sobre esse caso para nós. Vinícius, boa noite para você. Quantas pessoas presas e qual o motivo dessas prisões? Ei, Lívia, boa noite a você e também a todos que estão nos acompanhando aqui no SBT Brasil. Olha, 8 suspeitos foram identificados. 2 deles foram presos na operação de hoje aqui na Zona Leste de São Paulo. Outros 4 já estavam detidos e a polícia agora busca outros 2 suspeitos. Bom, segundo as investigações, eles exerciam a função de disciplinas, ou seja, eram responsáveis pela punição de todos que descumpriam as ordens da facção. Um dos presos, em flagrante, usava uma arma com numeração raspada. Celulares, um cofre e um notebook foram apreendidos e devem passar por perícia. Agora, essa investigação, ela começou lá atrás, em 2023, quando a polícia conseguiu apreender um celular. Nele existiam mensagens desse grupo de disciplinas do PCC. Agora, todos eles continuarão sendo investigados e a ocorrência segue ainda tendo desdobramentos. Lívia. Então, Vinícius Rangel vai seguir de olho nesse caso, nessas investigações e qualquer novidade ele volta com mais informações. Bom trabalho, muito obrigada. Vinícius Rangel, diretamente aqui de São Paulo. E olhem só esse caso. Uma mulher foi morta por um tiro disparado por um agente da Polícia de Imigração dos Estados Unidos. E o caso aconteceu nesta tarde. Vamos então ao vivo agora a Washington falar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos, que tem informações sobre esse caso. Patrícia, boa noite para você. Como tudo isso aconteceu, minha amiga? Boa noite, Lívia. Bom, foi nesta tarde, agentes do ICE, que é a Polícia Migratória, eles faziam uma batida policial em busca de imigrantes ilegais em Minneapolis, que fica no estado do Minnesota. Moradores que estavam na rua gravaram esta abordagem em celulares. É possível ver, Lívia, um oficial que se aproxima do carro que estava interditando a pista, bloqueava a pista. Ele tenta abrir a porta, a motorista acelera, o carro sai e um outro agente dispara. As imagens na sequência são fortes, então o jornalismo do SBT decidiu não exibi-las na íntegra, Lívia. Essa mulher, segundo uma senadora de Minnesota, afirma que ela é cidadã americana. O presidente Donald Trump, que está aqui na Casa Branca, se pronunciou sobre essas imagens pelas redes sociais, pela Truth Social. Trump disse que as pessoas que estavam no local são, segundo ele, agitadores. Ele culpou a esquerda radical e afirmou que a mulher avançou com o carro em cima do agente de imigração que agiu em legítima defesa. O prefeito de Minneapolis também se pronunciou em uma coletiva de imprensa. Ele disse que ela foi assassinada e criticou de forma dura a afirmação de que ela teria sido responsabilizada ou responsável pelo que aconteceu. Ele ainda pediu que os agentes de imigração saiam da cidade. Minneapolis é onde George Floyd, um homem negro, foi morto por policiais no ano de 2020, Lívia. Triste história. Muito obrigada pelas informações, Patrícia Vasconcelos, diretamente de Washington, nos Estados Unidos. Vamos agora à situação da Venezuela, depois da captura de Nicolás Maduro. Hoje, os Estados Unidos confirmaram que vão controlar a venda de petróleo do país latino por tempo indeterminado. Também anunciaram que já há um plano até para a transição de poder acontecer. Foi o terceiro dia de perguntas no Congresso americano. Pela primeira vez, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos disse que o plano para o país latino tem 3 fases. O primeiro passo é a estabilização. Não queremos que o país caia no caos, disse Rubio. A segunda fase, segundo ele, vai ser de recuperação, com a entrada de empresas norte-americanas para acessar o mercado venezuelano. O diplomata citou, neste momento, a anistia aos opositores e a liberação dos presos políticos. A terceira fase seria de transição política.
O representante do governo americano não disse quanto tempo cada fase vai durar ou qual o limite máximo deste primeiro momento, que parece focado em questões econômicas. Segundo a porta-voz aqui da Casa Branca, ainda é cedo para falar em um calendário eleitoral no país latino. Caroline Leavitt confirmou ainda que os Estados Unidos estão em contato direto com as autoridades interinas da Venezuela. Todas as decisões serão ditadas pelos Estados Unidos, afirmou. Nesta quarta-feira, a Casa Branca também anunciou a apreensão de mais 2 navios petroleiros em alto mar. Uma embarcação, o Bela 1, estava sob a bandeira russa e tinha conseguido furar o bloqueio da Marinha norte-americana. O navio saiu do Irã em novembro, passou pela Venezuela e foi apreendido pelos americanos perto da Islândia hoje. A Rússia alega que a apreensão aconteceu em águas internacionais e reagiu dizendo que, segundo a Convenção da ONU, que regulamenta as regras em alto mar, nenhum país tem o direito de se apossar de um navio devidamente registrado e que está na jurisdição de uma outra nação. Alguns parlamentares russos chegaram a citar pirataria. Moscou também exigiu que os cidadãos da Rússia na embarcação tenham tratamento digno. De acordo com a imprensa americana, a Rússia mandou, dias antes, um submarino e outros navios para escoltar a embarcação apreendida pelos americanos. Na sexta-feira, Donald Trump vai receber em Washington empresários do setor do petróleo. 50 milhões de barris do produto chegarão aos Estados Unidos em breve, depois que Trump fechou um acordo com a recém-empossada presidente venezuelana Delcy Rodrigues. Segundo os americanos, o petróleo virá em barcos e estava parado no país latino porque estava sancionado. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, os americanos serão os responsáveis pela venda por tempo indeterminado e a verba arrecadada vai ser depositada em bancos do país. Enquanto isso, líderes da União Europeia estão trabalhando em um plano para defender a Groenlândia. Isso depois que a Casa Branca informou que o presidente norte-americano Donald Trump avalia ativamente comprar o território. Trump também disse que não descarta a opção militar para anexar a região. Não é uma declaração de guerra, mas a confirmação de que a Europa já trabalha com a possibilidade de uma invasão. Foi durante uma entrevista à Rádio França Internacional que o ministro das Relações Exteriores do país anunciou que está trabalhando com parceiros para definir como reagir se os Estados Unidos decidirem invadir a Groenlândia. Queremos agir, mas queremos fazer isso junto com nossos parceiros europeus, afirmou Jean-Noël Barrot. O nível de alerta na Europa, especialmente entre os dinamarqueses, nunca foi tão alto. Uma das representantes da Groenlândia no parlamento da Dinamarca insistiu que o território não está à venda, uma afirmação que não tem ressoado na Casa Branca. Pelo contrário. Donald Trump avisou que está falando sério e que, se não comprar, vai tomar o território dinamarquês à força, porque é uma questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, reforçou a fala de Trump e afirmou que qualquer presidente agiria se fosse uma questão de segurança nacional. Isso é sério, não é ficção científica, precisamos levar ao pé da letra, disse este analista dinamarquês. Noah Redington ainda chama atenção para a mudança de tom do governo da Dinamarca. A premier dinamarquesa Mette Frederiksen já tinha dito que seria o fim da OTAN se um integrante da aliança militar resolvesse invadir o outro. Em suas redes, Donald Trump afirmou que a China e a Rússia não teriam medo da OTAN sem os Estados Unidos, que todos os países aliados são seus amigos, e reafirmou que terminou guerras chamando os noruegueses de tolos por não terem concedido a ele o Prêmio Nobel da Paz. Não é paz o que se vê no horizonte. A pressão dos Estados Unidos é tamanha que o governo dinamarquês organizou uma reunião com um alto escalão do governo Donald Trump para discutir o assunto. Vai ser na semana que vem e, por si só, isso já é um sinal do grau de preocupação dos europeus com a possibilidade que eles acham que é cada vez mais real de serem invadidos. E não pelos inimigos tradicionais como Rússia e China, mas pelo mais importante dos aliados.
80% do lugar que pode implodir a aliança entre Europa e Estados Unidos são cobertos de gelo. A Groenlândia é a maior ilha do mundo. Tem o tamanho de quase 25% do Brasil, mais do que o dobro de toda a região sudeste brasileira. Além de minerais raros, também tem reservas de petróleo e gás. É preciso ver o mundo por outro ângulo para entender como o território é estratégico. Canadá e Estados Unidos de um lado, Europa e todo o território russo do outro, e uma rota marítima que também interessa à China. O governo dinamarquês nega as alegações de Donald Trump de que há uma presença ameaçadora russa e chinesa no território e alega que os Estados Unidos continuam tendo preferência, tanto na área militar quanto na exploração de minerais. Mas os sinais que vêm da Casa Branca são de que isso não é suficiente. No que parece um novo normal, Donald Trump quer controle sobre tudo e não quer esperar muito para isso. De volta ao Brasil, o presidente Lula fez hoje a primeira aparição pública desde o retorno do recesso, mas evitou comentar a crise na Venezuela. Quem falou sobre o assunto foi o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que confirmou ajuda ao país vizinho, a Venezuela. Vamos então para Brasília. O Murilo Fagundes tem mais detalhes a respeito dessas declarações para a gente. Oi, Murilo, boa noite para você. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. Olha, nos bastidores, o governo brasileiro segue tratando com bastante cautela essa situação da Venezuela. Hoje, mais cedo, o presidente Lula se reuniu de forma reservada com o chanceler Mauro Vieira, na primeira reunião presencial dos dois desde que os Estados Unidos capturaram Nicolás Maduro. O SBT Brasil apurou que a orientação segue sendo defender a soberania dos países sem nominar diretamente nem Donald Trump nem Nicolás Maduro, em meio a esse momento de reaproximação com os Estados Unidos após a crise do tarifaço. Resta saber se Lula manterá esta linha. Mas como você bem disse, Lívia, quem se manifestou hoje foi o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele confirmou que o governo brasileiro vai apoiar o sistema de saúde da Venezuela, que precisa de insumos para hemodiálise. A Venezuela tem problemas de fornecimento desde que um bombardeio atingiu o principal centro de distribuição de medicamentos do país. Vamos acompanhar o que disse o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Fazemos isso por uma questão humanitária e eu quero lembrar a todos que quando no meio da Covid-19 chegamos a um colapso na cidade de Manaus com falta de oxigênio por conta de uma gestão irresponsável no governo federal na época em relação à crise da Covid-19, vieram 130 mil metros cúbicos de oxigênio da Venezuela para salvar o povo brasileiro. Então a gente não vai se furtar, enquanto Ministério da Saúde, em ajudar um país vizinho, o povo de um país vizinho, numa situação como essa, ainda mais quando essa ajuda, que é com insumos, produtos, não afeta em nada o atendimento no SUS aqui no nosso país. Vamos seguir falando agora da situação do ex-presidente. Um dia depois de sofrer uma queda na cela da Polícia Federal, Jair Bolsonaro foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para fazer exames hospitalares. Lesões neurológicas foram descartadas pelos médicos. O ex-presidente chegou ao Hospital DF Star em Brasília por volta das 11h30 da manhã. Por ordem do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a Polícia Federal ficou responsável pela segurança do transporte. No despacho, o ministro diz que atendeu um pedido da equipe médica que acompanha Bolsonaro e autorizou a realização dos exames de tomografia, ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma. Ao longo de 5 horas, Jair Bolsonaro realizou os 3 exames de imagem que descartaram danos neurológicos e confirmaram o diagnóstico de traumatismo craniano leve. A equipe médica suspeita que o mal-estar do ex-presidente tenha sido provocado por uma interação de medicamentos receitados para o controle dos soluços e para os cuidados pós-retirada das hérnias. Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve e intracrânio não há lesão. Isso é
bom para ele. O médico disse que não ficou comprovada uma crise convulsiva. Ele estava estável e o que me chama a atenção no momento, desde ontem ou há 2 ou 3 dias, são esses quadros que eu relatei. Tontura, desequilíbrio e oscilação da memória. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou a estrutura da Polícia Federal para dar atendimento ao ex-presidente e voltou a defender a prisão domiciliar. Não tem uma agilidade para atendê-lo numa emergência. Este neurocirurgião explica que, por ser um paciente idoso, o ex-presidente deve ter o comportamento observado nas próximas semanas, para que sejam descartados sangramentos tardios. Quando tem algum trauma, por mais bobo que pareça ser, o chacoalhar do cérebro pode provocar uma ruptura dessas veias, mas que ao longo do tempo vai sangrando e acumula esse sangue na superfície do cérebro, até que chega um momento em que o cérebro do paciente ele começa a ser comprimido. E nessa compressão os sintomas aparecem. Precisa de uma observação posteriormente, a depender da avaliação do médico que está acompanhando ele. Após os exames, Bolsonaro retornou à Superintendência da Polícia Federal. Vamos seguir então em Brasília com a Paola Cuenca, porque nesta quarta-feira o Conselho Federal de Medicina anunciou que iria abrir uma sindicância para apurar uma suposta falta de assistência médica ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas no início da noite, o ministro Alexandre de Moraes declarou a anulação do procedimento. E a Paola vai trazer mais informações, mais detalhes, agora ao vivo, sobre isso para nós. O que motivou esta decisão? Paola, boa noite. Boa noite para você, Lívia, e para quem nos acompanha. Olha, para a gente explicar primeiro essa questão da sindicância, a nota que foi divulgada pelo Conselho Federal de Medicina não dava muitos detalhes a respeito de como esse procedimento ia funcionar, mas eles indicavam terem recebido denúncias a respeito do cuidado de saúde prestado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E, bom, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no início da noite, publicou um despacho dizendo ter tomado conhecimento a respeito desta sindicância pela divulgação feita pelo CFM e declarou a nulidade desse procedimento. Moraes afirmou nessa decisão que é flagrante a ilegalidade e ausência de competência do CFM para fiscalizar o trabalho que é prestado pela Polícia Federal. O ministro ainda destacou no despacho que existem equipes médicas da PF 24 horas por dia de prontidão para fazer o atendimento de saúde ao ex-presidente, que foi justamente essa equipe médica que deu ali os primeiros socorros, prestou o cuidado à saúde do ex-presidente depois de tomar conhecimento do acidente ocorrido nesta terça-feira. Nesse despacho, Moraes ainda ordena que o presidente do CFM seja ouvido pela Polícia Federal a respeito desta sindicância, inclusive para apurar possíveis ilegalidades. Ainda determinou que o hospital onde Bolsonaro foi atendido nessa quarta envie todos os documentos e laudos desses exames num prazo de 24 horas. Até o momento, o Conselho Federal de Medicina não se pronunciou a respeito desta decisão de Moraes. Lívia. A Paola Cuenca segue em frente ao Hospital da F-Star, onde hoje esteve o ex-presidente Jair Bolsonaro passando por exames após autorização do ministro Alexandre de Moraes. E qualquer novidade sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela volta com mais informações aqui no SBT Brasil. Obrigada, Paola. Bom trabalho para você. Hoje estamos no 7º dia de 2026. Tempo suficiente para que uma farmácia daqui de São Paulo fosse assaltada 3 vezes. O alvo dos criminosos já é conhecido. O alvo são as canetas emagrecedoras. Ano novo, preocupação antiga. Em menos de um mês, essa farmácia foi assaltada 4 vezes. 3 delas somente este ano. Um dos assaltantes foi flagrado em todas as ações pelas câmeras de monitoramento. Dia 14 de dezembro, ele chega acompanhado e a dupla anuncia o roubo. Eles levam vários pacotes de fraldas, remédios e produtos estéticos. No dia 1º de janeiro, o mesmo assaltante aparece, desta vez sozinho. Após levar o dinheiro do caixa, ele pede ajuda à funcionária para encher as várias sacolas com produtos estéticos, fraldas e medicamentos. Ele agradece à funcionária antes de deixar a farmácia. No último assalto, na terça-feira, dia 6, mais uma vez o criminoso aparece só. Ele rende o gerente, que é levado aos fundos da loja. O ladrão rouba os celulares das vítimas, mas antes de ir embora, ele leva uma correntinha de um cliente
e os pertences da Caixa. Os funcionários ficam sempre assustados, né? Sempre com receio do que vai acontecer. Né? A gente nunca sabe quantos são, entra um, mas às vezes ficam 2, 3 lá fora esperando, né? E aí acaba dando esse prejuízo, tanto no material quanto no psicológico, né? O foco dos criminosos são as canetas emagrecedoras que são vendidas no mercado paralelo com um valor bem abaixo. Quando não encontram, eles roubam o que vem pela frente e as prateleiras ficam assim, ó, vazias, geralmente sem seguro. Os proprietários são obrigados a arcar com os prejuízos. No dia 3 mesmo, o ladrão que chegou aqui já falou, já repuseram as canetas, porque a última vez foi eu que roubei. Somando todas as ações deles, dá uma faixa aí de uns 45, 50 mil reais, mais ou menos. A polícia já está de posse de todas as gravações, mas os assaltantes ainda não foram localizados. Somente no ano passado, mais de 2.900 suspeitos foram presos por furtos e assaltos na região, uma média de 9 prisões por dia. Na semana passada, uma farmácia no bairro de Guaianazes, também na Zona Leste, foi roubada 7 vezes em pouco menos de 6 horas, um prejuízo avaliado em mais de 100 mil reais. Para evitar os roubos, alguns proprietários deixaram de vender canetas emagrecedoras ou medicamentos com prescrições médicas. O SBT Brasil faz agora um alerta para pais e mães de crianças que usam produtos para substituir ou complementar o leite materno. A Anvisa determinou a proibição da venda e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis. O risco é de contaminação por uma toxina. A proibição da venda e da distribuição foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e atinge lotes de fórmulas infantis de diferentes linhas da Nestlé. A medida foi tomada após a identificação, em uma fábrica localizada na Holanda, do risco de contaminação pela cereulide, toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. Aqui no Brasil, o recolhimento envolve lotes específicos de fórmulas infantis para diferentes faixas etárias. A Anvisa reforça que a medida não atinge todos os produtos, mas apenas os lotes identificados. Por isso, os responsáveis devem verificar o número do lote impresso no fundo da embalagem. Se o produto estiver na lista, ele não deve ser utilizado. Devem ser recolhidos 4 lotes de Nestogeno para bebês de 0 a 6 meses, 5 lotes de Nan Supreme Pro de 0 a 6 meses, outros 3 lotes de Nan Supreme Pro, mas com indicação de 6 a 12 meses, Nan Lac Supreme Pro para crianças de 1 a 3 anos, 5 lotes, Nan Lac Comfort, 1 a 3 anos, 12 lotes, e 1 lote de Nan Science Pro Sensitive e 3 de Alfamino. Os números dos lotes das fórmulas podem ser conferidos no site do SBT News. De acordo com a Anvisa, o consumo de alimentos contaminados por essa toxina pode provocar vômitos persistentes, diarreia e sonolência excessiva, com lentidão de movimentos e dificuldade de reação. A orientação é que pais e responsáveis fiquem atentos a qualquer alteração no comportamento da criança. A Maria Patrícia, mãe da Júlia, de 2 anos, trocou o leite da filha há cerca de 15 dias por uma das fórmulas que aparecem na lista. Ao conferir o rótulo, ela percebeu que o lote não estava entre os afetados e ficou aliviada. Mesmo assim, decidiu buscar orientação médica e redobrar a atenção. Sim, eu estou preocupada quanto a isso, se eu vou seguir com leite, se vai haver alguma mudança, se eu posso ficar tranquila. Eu vou entrar em contato com a médica para obter maiores orientações, se eu continuo ou não, se suspende. Assim é uma preocupação. Esta pediatra explica que, na maioria dos casos, os sintomas aparecem pouco tempo após o consumo e que a avaliação médica é fundamental diante de qualquer sinal de alerta. Em caso de suspeita, ou seja, a criança tomou uma fórmula, logo em seguida evoluiu com vômitos, criança ficou mais molinha, sonolenta, olhar parado, procura imediatamente atendimento médico para que seja feito o atendimento e o suporte adequado para essa criança e a investigação necessária. A Anvisa orienta que, caso a criança tenha consumido algum dos lotes recolhidos e apresente os sintomas, os responsáveis devem procurar atendimento médico imediatamente. Ao buscar atendimento, é importante informar qual produto foi consumido e, se possível, levar a embalagem.
Estamos falando da saúde de crianças, de bebês, então não deixe para ver essa informação sobre esses lotes suspensos para depois. Mais detalhes, mais informações e a lista com os nomes das fórmulas, você pode acessar tudo isso nesse QR Code que está do lado esquerdo na sua tela. É só você pegar o seu celular e acessar, então, esse QR Code que você vai diretamente para o nosso site, o sbtnews.com.br, e lá tem todas essas informações. A Nestlé informou que o recolhimento é voluntário, faz parte de uma ação global e que os consumidores que tenham produtos dos lotes especificados devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com um atendimento para devolução gratuita e também reembolso. Mudando de assunto agora, o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro confirmou que um corpo encontrado no mar é do adolescente que desapareceu em Copacabana no dia 31 de dezembro. Vamos então para o Rio? Quem tem as informações ao vivo sobre isso para nós é a Bruna Carvalho. Oi, Bruna, boa noite para você. Ele se afogou durante a ressaca do mar, né? Isso mesmo, Lívia. Boa noite para você, boa noite a todos. Tinha uma ressaca, né? Teve uma ressaca muito forte aqui no mar do Rio de Janeiro na última semana do ano passado. Esse adolescente ele foi identificado como Luiz Gabriel de Souza Silva, de 14 anos. Ele foi arrastado para o mar. De acordo com os familiares, ele estava brincando na faixa de areia, né, com uma prancha aqui na praia de Copacabana, quando ele foi atingido pelas ondas e acabou sumindo. O adolescente ele era de Campinas, no interior de São Paulo. A Defesa Civil do Estado aqui do Rio de Janeiro, ela tinha já emitido um alerta, né, para essa semana, avisando que teriam ondas muito altas, né, podendo chegar a 2,5 metros de altura aqui no litoral fluminense. Os bombeiros então fizeram buscas após o desaparecimento desse adolescente, usaram mergulhadores, drones, motos aquáticas e até mesmo uma aeronave, e o corpo acabou sendo localizado na tarde de ontem. Só entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, né, desse ano, os bombeiros fizeram 547 resgates somente na Zona Sul, nas praias da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro. Lívia. Muito obrigada pelas atualizações do caso. Bruna Carvalho, diretamente do Rio de Janeiro. Agora, voltando aqui para São Paulo, em pleno verão, alguns setores industriais que utilizam a água como principal insumo enfrentam dificuldades para manter a produção. A restrição do abastecimento reduz estoques e pressiona os preços para o consumidor final. A combinação de calor e aumento do consumo de água já preocupa autoridades e prejudica empresários em São Paulo. O Sistema Integrado Metropolitano, formado pelos 7 mananciais que abastecem a região metropolitana da capital, opera com uma média de apenas 26% da capacidade. O Sistema Cantareira, o principal deles, opera com menos da metade do volume de água em comparação a janeiro do ano passado, o que acende o alerta para uma possível crise hídrica. A Companhia de Saneamento de São Paulo, a Sabesp, adotou protocolos de redução de pressão durante a noite, mas a manobra tem prejudicado indústrias e comércios. Os impactos das medidas de contingenciamento já estão sendo sentidos pelos empresários. Em Osasco, na Grande São Paulo, esta fábrica de gelo interrompe a produção durante a madrugada, devido à falta de água. O resultado é menos produto no mercado. Já faz muito tempo que a gente tem essa falta de água na parte noturna, esse horário aí mais ou menos das 9 às 5 da manhã, onde nós não temos mais produção, porque isso me gera um prejuízo mensal aí de R$90 mil. Na falta de água, nós precisamos recorrer a outros recursos, como por exemplo o caminhão-pipa, isso gera um gasto maior, automaticamente nós precisamos repassar isso. A reação é em cadeia. Isabela é dona desta adega, também em Osasco. Ela compra sacos de gelo e gelo saborizado da fábrica da Lívia para revender. Agora, com menos produtos, vem perdendo receita em pleno verão. Tá difícil, tá dificultando a nossa venda. Tive uma queda de 50% dos produtos, aumentos para meus clientes. Meu freezer eu consigo armazenar 200 sacos. E com essa parte da queda, né, da água, tudo, eu só consigo comprar de 30 a 50 pacotes. Chega cliente aqui querendo 8, 10 pacotes, eu não consigo vender. Só posso vender 3 a 4 pacotes para fornecer para o resto dos clientes, que eu acho justo, né? Nesta fábrica de sorvete,
A falta de água impacta na limpeza diária do maquinário, o que diminui a produção. O Edivaldo, sócio do estabelecimento, não consegue escapar do prejuízo. Verãozão aí, é um mês, é uma estação legal para a gente que trabalha com gelato, né? Então é média aí uns 35% a 40%. A gente teve que dar uma redução por causa dessa questão da falta de água aí. Então a gente tenta ver o que a gente pode fazer aqui, mas mesmo assim, tem hora que a conta não fecha, você tem que reajustar um pouquinho para tentar segurar as pontas, né? Malabarismo do empresariado brasileiro. A Sabesp informou que a redução de pressão no período noturno é uma medida definida pelo órgão regulador e aplicada de forma técnica, sem direcionamento específico a áreas industriais. E agora atualizações de um caso curioso que nós trouxemos ontem. A representante legal da família Samúdio informou hoje que, de fato, a Elisa realizou uma viagem para Portugal em 2007 e perdeu o passaporte no país. Vamos então conversar ao vivo com a Priscila de Paula, em Belo Horizonte, que tem mais informações sobre esse caso para nós. O consulado brasileiro em Lisboa já enviou o documento dela de volta aqui para o Brasil? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. O consulado já enviou o documento ao Brasil, mas o Itamaraty ainda não informou se o passaporte já chegou ao país. De acordo com a representante da família Samúdio, Elisa precisou de um documento especial para voltar ao Brasil. Esse documento foi emitido pelo consulado brasileiro em 2007, depois que ela perdeu o passaporte. A modelo fez uma outra viagem internacional com essa documentação especial. O passaporte de Elisa, que teve um filho com o ex-goleiro Bruno, atleta do Flamengo, quando ela foi morta na região metropolitana de Belo Horizonte em 2010, teria sido encontrado em Portugal por um homem no meio de livros em um apartamento. A mãe de Elisa Samúdio disse que a notícia aumenta a dor e a exaustão emocional, além de transformar a saudade em revolta. Até o momento, as autoridades não têm informações sobre como esse passaporte teria ido parar no apartamento em Portugal. Lívia. Então vamos aguardar essas informações. Obrigada pela notícia que você trouxe agora para nós, Priscila de Paula, diretamente de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E foi enterrada hoje, no Rio de Janeiro, a filha de um major da Polícia Militar, assassinada a tiros depois de ser espancada. Revoltado, o pai disse que a jovem foi executada pelo chamado Tribunal do Tráfico. Acostumado a conviver com a violência na rotina do trabalho, o major da Polícia Militar enfrenta um desafio muito maior: a perda brutal da filha. A Naisa era uma menina mágica, uma menina doce. A Naisa era uma menina que emanava ternura, uma menina que me fazia feliz todos os dias. No enterro, dezenas de colegas de farda tentaram consolar Neifson. Naisa Kailani tinha 22 anos. No último domingo, ela foi atendida nesta unidade de pronto atendimento, na zona norte do Rio, com parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimar a jovem, mas ela não resistiu aos ferimentos. Naisa tinha marcas de tiros e espancamento pelo corpo. Câmeras de segurança da unidade de saúde registraram um momento em que as pessoas percebem uma movimentação estranha na rua. É possível ver quando um carro preto chega. Uma das portas é aberta. Um funcionário sai rapidamente com uma cadeira de rodas e volta segundos depois, com Naisa visivelmente desacordada. O veículo que levou a jovem vai embora. A polícia descobriu que outras duas mulheres estavam no carro: a namorada e uma colega de trabalho de Naisa. A polícia já ouviu uma testemunha. Em depoimento, ela confirmou que as jovens foram agredidas após serem acusadas de furtar dinheiro de um ferro velho ligado ao tráfico de drogas. Ela disse também que Naisa trabalhou no local apenas por 4 dias e a outra vítima, um só. Novas testemunhas serão ouvidas. Os investigadores já identificaram 4 suspeitos. Nesta terça-feira, agentes das polícias civil e militar fizeram buscas na comunidade onde Naisa morava sozinha há cerca de 6 meses. Um bastão de madeira, que pode ter sido usado no crime, foi apreendido. Naisa estudava psicologia em uma universidade particular. Segundo o pai, o sonho da filha foi interrompido pelo chamado Tribunal do Tráfico. Não importa o que elas tenham feito.
tenho certeza que tudo isso vai ser elucidado e tenho também plena convicção da integridade, da idoneidade da minha filha. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil encontrou um espaço de lazer que estava sendo construído por um dos traficantes mais procurados do estado. A descoberta foi feita durante uma operação em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O objetivo era reprimir o roubo de cargas e veículos e o tráfico de drogas. Os agentes localizaram uma área de lazer em construção com churrasqueira e piscina, atribuída a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. Ele é apontado como chefe da facção criminosa Terceiro Comando Puro. Os policiais também prenderam 3 suspeitos que tinham fugido para uma região de mata. Drogas e um fuzil foram apreendidos. Em março do ano passado, a polícia já tinha demolido outro espaço de lazer construído por Peixão na zona norte do Rio. Além de piscina e academia de ginástica, o local tinha até uma praia artificial e um lago com centenas de carpas. De acordo com as investigações, também era usado como esconderijo de armas e drogas. Agora, atualizações do caso Banco Master. O presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, afirmou hoje que uma eventual reversão da liquidação do Banco Master não cabe ao TCU, mas ao Supremo Tribunal Federal. O TCU quer realizar uma inspeção no Banco Central para analisar os procedimentos no caso. Vamos então ao vivo para Brasília, falar com Vitória Mello, que está acompanhando essas investigações, esse caso, e tem mais informações para a gente. Vitória, boa noite. O que você destaca para nós? Oi, Lívia. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, segundo o presidente do TCU, que esse trabalho de apuração pode oferecer ao Supremo são dados sobre a legalidade desta operação. A estimativa é que essa análise leve cerca de 30 dias. Em entrevista à agência Reuters, o ministro Vital do Rego disse que não há elementos suficientes para afirmar se a operação do BC foi precipitada. O Banco Central decretou a liquidação do Master em novembro, citando problemas de liquidez e violações regulatórias. E falando em Banco Central, Lívia, a autoridade monetária vai pedir à Polícia Federal para investigar ataques coordenados contra a instituição e os seus diretores, justamente por causa do caso Master. O pedido deve ser enviado em breve. Entre o Natal e o Ano Novo, uma série de influenciadores produziu postagens criticando ali a condução do Banco Central justamente no caso Master. A autoridade monetária classifica os ataques como fake news. Lívia. Muito obrigada pelas atualizações do caso. Vitória Mello, direto de Brasília. A Polícia Federal informou ao Supremo ter encontrado menções a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, nas investigações sobre fraudes no INSS. Os agentes apuram se existe ou não alguma relação do filho do presidente com o principal alvo do esquema, conhecido como Careca do INSS. O caso está sob a relatoria do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Polícia Federal, o nome de Fábio Luiz Lula da Silva aparece em diálogos e documentos apreendidos na Casa de Investigados na Operação Sem Desconto, que apura um esquema de desvios irregulares em benefícios do INSS. Uma das linhas de investigação analisa a possibilidade de uma ligação do filho do presidente com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, por meio da empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha. A empresária foi alvo de busca na 5ª fase da operação em dezembro. A Polícia Federal tenta agora entender se as menções a Fábio Luiz são isoladas ou se escondem algum tipo de vínculo com o esquema de desvios de aposentadorias e pensões. Até agora, não há investigação formal contra o filho do presidente. Em nota, a defesa de Roberta Luxinger disse que ela foi procurada por Antônio Camilo para atuar na regulação do setor de empresas de canabidiol, mas que os negócios se mantiveram apenas em tratativas iniciais. Sobre a relação com Lulinha, a defesa afirmou que a empresária possui relação pessoal com Fábio Luiz e que não é a primeira vez que surgem ataques a Roberta ou a Fábio, fruto de sua amizade.
Já os advogados de Fábio Luiz afirmaram que ele segue tranquilo e que não tem qualquer relação direta ou indireta com os fatos apurados no INSS. A defesa disse que os vazamentos são seletivos, com objetivo político-eleitoral, e que vai pedir providências ao diretor-geral da Polícia Federal. No mês passado, ao ser questionado sobre a suspeita de envolvimento de um dos seus filhos com a fraude do INSS, Lula disse que ninguém teria qualquer tipo de proteção. Todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Nesta quarta-feira, Lula não comentou o assunto. O presidente sancionou com vetos a lei que proíbe descontos automáticos em aposentadorias e pensões do INSS. O texto determina a devolução integral do dinheiro descontado de forma indevida, endurece as regras para empréstimos consignados e autoriza o bloqueio de bens de investigados por fraudes. Voltamos a falar sobre a situação da Venezuela após a operação americana no último fim de semana. E ao falar sobre os ataques ao país, o presidente Donald Trump citou o grupo criminoso Tren de Aragua. A facção já atua em pelo menos 6 estados brasileiros. Um grupo que atua de forma parecida com a de facções criminosas brasileiras. Ela é uma organização criminosa que nasce dentro do sistema prisional, né, explorando, via de regra, pessoas menos favorecidas, pessoas que estão custodiadas pelo Estado, que se sentem abandonadas. Mas o preço é caro. Em contrapartida, extorque por mim, faz tráfico para mim e até mesmo mata por mim. Né? Essa é o modelo de Tren de Aragua, que é um modelo parecido do PCC, do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro, como todas as outras organizações criminosas. A Tren de Aragua já tem integrantes em ao menos 6 estados brasileiros. A maior concentração fica em Roraima, que faz fronteira com o território venezuelano. Segundo a Polícia Civil de Roraima, há membros da organização em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eles operam localmente, exploram as oportunidades que o crime oferece naquele local, que é aquela comunidade vulnerável de pessoas que chegam ao país, não tem emprego, não tem dinheiro, não tem acesso a empréstimos nos bancos, então eles entram com os empréstimos ilegais, entram com a exploração sexual. Então, basicamente, as grandes vítimas do Tren de Aragua hoje são os próprios venezuelanos. A atuação de facções criminosas da Venezuela veio à tona com a escalada do conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Em setembro do ano passado, o presidente Donald Trump divulgou vídeos de um ataque contra um barco de narcoterroristas da Venezuela, que estaria transportando drogas. O presidente norte-americano afirmou que a embarcação pertencia a Tren de Aragua. A facção aparece na denúncia dos Estados Unidos contra o presidente Nicolás Maduro. Para o governo norte-americano, Maduro favorecia o trabalho destas organizações. Na opinião de especialistas em segurança e em relações internacionais, ouvidos pela nossa equipe, a prisão de Maduro pouco modifica o cenário para o crime na Venezuela. A relação é totalmente indireta. Uma ditadura cria um ambiente institucional desorganizado, o crime se expande, militares corruptos, mas não é uma relação de parceria, é uma relação de corrupção, de tolerância, de ambiente institucional que favorece o crime. Pode até piorar a situação em função do enfraquecimento institucional que essa intervenção vai produzir. Então o fato, né, do Maduro hoje estar preso, processado, respondendo por várias acusações, tirando essa de chefe de organização criminosa, teoricamente em nada vai abalar a estrutura do país no que tange as organizações criminosas que lá estão atuando como sempre atuaram. E o presidente Donald Trump afirmou agora há pouco que a Venezuela aceitou usar o dinheiro obtido com a venda de petróleo para comprar exclusivamente produtos fabricados nos Estados Unidos. Produtos agrícolas e remédios estão na lista. De acordo com Trump, a Venezuela se compromete a ter os Estados Unidos como principal parceiro comercial, naquela que, segundo o presidente americano, é uma escolha sensata.
Aqui no Brasil, na Baixada Fluminense, uma troca de tiros entre assaltantes e a polícia militar acabou com um criminoso e uma vítima mortos. Tiro comendo, Matheus. Muito tiro, filho. O vídeo gravado por um motorista mostra o momento em que agentes disparam contra o carro, onde estavam o criminoso e a vítima. O cara saiu atropelando o rapaz da moto, filho. Nesta outra imagem, flagrada por uma câmera de segurança de uma lanchonete, é possível ver o veículo atropelando e arrastando uma moto, que estava parada num sinal. Veja que o piloto cai, rola para o lado e foge correndo. Dentro do estabelecimento, os clientes se jogam no chão. Momentos depois, eles deixam o local, auxiliados por um policial. Esse vídeo também mostra o desespero das pessoas que passavam pelo local. O homem que aparece ferido no chão logo após a troca de tiros é o criminoso que dirigia o carro roubado. Ele foi socorrido e levado para o hospital e passou por uma cirurgia. Custodiado, ele morreu na unidade na noite desta terça-feira. Os agentes tentam identificar um comparsa dele, que, segundo informações, conseguiu fugir pilotando uma moto. Este advogado atravessava a rua no momento do tiroteio. Ele aparece nesse vídeo correndo para se proteger. Vi um carro empurrando uma moto num acidente, achei que era um acidente e logo em seguida, tiros e tiros e tiros. Foi o tempo de eu correr, me abrigar. De acordo com a polícia, agentes do segurança presente foram avisados de que o criminoso e um comparsa haviam acabado de roubar o carro. Iniciaram uma perseguição que terminou bem aqui no centro de Caxias. A dona do veículo, identificada como Silvana da Silva Guimarães, de 50 anos, também foi baleada. Ela foi socorrida, mas já chegou sem vida ao hospital. A Operação Segurança Presente lamentou a morte da mulher e disse que os agentes que participaram da ação prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que está investigando o caso. Uma criança morreu e outras duas ficaram feridas após o desabamento de uma laje com piscina em Porto Alegre. A laje ficava nesta casa, em uma comunidade na zona leste de Porto Alegre. 3 crianças tomavam banho em uma piscina plástica montada sobre a estrutura quando o concreto se rompeu e desmoronou. Essa piscina, devido ao rompimento dessa laje, essa piscina acabou caindo no andar de baixo. No andar de baixo já é outra compartimentação, já é outra edificação ali. Já é outra família que mora no andar de baixo. As 3 crianças foram levadas para hospitais de Porto Alegre. Os 2 meninos, de 7 e 9 anos, tiveram apenas escoriações leves e já foram liberados. A menina, de 7 anos, sofreu um traumatismo craniano. Ela foi trazida ao hospital de pronto-socorro, mas não resistiu. A laje é uma estrutura de concreto comum em construções de todo o país. Ela deve ser preparada para transferir a carga de peso para vigas e pilares. Um tipo de obra que, segundo o Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul, deve ser projetada e executada por profissionais. Que essa construção estava aí numa área, que é uma área considerada ali de ocupação não regular. Então a gente precisa também dar o apoio e o suporte a todas as prefeituras para que cada vez regularizem mais esse tipo de área, porque é regularizando e não é burocratizando, mas é regularizando esse tipo de área, esse tipo de ocupação, que a gente vai poder atuar com segurança. O diretor do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul esteve no local do acidente. Ele acredita que o concreto cedeu por uma sobrecarga. O pessoal acaba associando que é uma piscina de plástico, então não pesa nada. Não, mas o que pesa de fato é a água, né? A água tem o que a gente chama de um peso específico muito grande. Então essa carga de água da piscina gerou um sobreacréscimo de carregamento em cima da laje, que não tendo sido potencialmente projetada para isso, ela acaba não resistindo. Na casa da Jéssica, a piscina estava na laje até o ano passado, mas a estrutura não estava suportando o peso. Apareceram rachaduras e infiltrações. Uma rachadura bem grande aqui e lá embaixo na cozinha uma infiltração assim na volta da lâmpada, né? Sim. E agora tu viu aquela situação que aconteceu com uma criança, isso te deixa mais assustada? Agora mais ainda, né?
Um carro desgovernado invadiu uma loja de conveniência e deixou uma funcionária ferida no Butantã, zona oeste de São Paulo. Vejam só as imagens. O motorista de 65 anos relatou que perdeu o controle da direção após o calçado dele ficar preso nos pedais do automóvel. E no momento em que o carro atravessou a entrada da loja, 3 pessoas estavam no estabelecimento. Uma funcionária ficou prensada entre o veículo e o balcão, mas não sofreu ferimentos graves. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool. E agora é lei no Rio de Janeiro. Moradores estão proibidos de exigir que entregadores subam até a porta dos apartamentos. O João Vitor é entregador e diz que já enfrentou problemas durante o trabalho, justamente por não subir com encomendas. Eu tentei expliquei certinho, que eu estava com outras entregas na bolsa também, que não dava para subir porque a bolsa ia ficar embaixo com as outras entregas. Para ele, a nova lei é necessária e positiva. Que aí chega lá e a pessoa ainda está procurando o cartão, aí sempre atrasa. Aqui embaixo a pessoa já desce com o cartão, já vem, faz o pagamento e o motoboy já pode ir para outras entregas. As novas regras para os trabalhadores de aplicativo foram sancionadas pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. Um dos objetivos é reduzir os casos de violência entre entregadores e usuários das plataformas. Em agosto do ano passado, Valério de Souza Júnior foi baleado no pé pelo policial penal José Rodrigo Ferrerini, em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio. O momento do disparo foi registrado pelo entregador. O agente se recusava a descer para buscar o pedido na portaria. Outro caso que ganhou repercussão aconteceu em 2024, quando Nilton Ramon foi baleado na perna pelo policial militar Roy Cavalcante, que não queria receber o pedido na entrada do prédio onde morava, em Vila Valqueire, também na zona sudoeste. Com a nova lei, os entregadores não podem ser obrigados a subir até os apartamentos com os pedidos e os clientes precisam encontrar os profissionais na portaria. Isso só muda no caso dos consumidores serem idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Nessas situações, a ida até as portas pode ser negociada previamente sem nenhum custo adicional. Eu acho que se a pessoa é saudável, se ela é capaz de vir até a portaria e pegar, eu não vejo nenhum problema, eu acho que ela pode vir. Mas a novidade divide opiniões. Essa moradora diz que as plataformas poderiam disponibilizar uma opção de entrega mais cara, caso haja preferência pelo recebimento na porta do apartamento. Tem tanta tecnologia dentro do aplicativo, entendeu, que poderiam muito bem botar uma função e perguntar: você quer que o entregador entregue até o seu apartamento? Então vocês pagam uma taxa tal, uma taxa que é escolhida pelo aplicativo, para poder receber em casa. De acordo com a lei, cabe às plataformas informar aos entregadores sobre as novas regras. Já os condomínios ficam com a responsabilidade de orientar os moradores sobre a obrigatoriedade do cumprimento da lei. Neste, localizado na zona norte do Rio, o síndico já prepara um informe para que todos estejam cientes da regulamentação. A ideia aqui é fazer uma divulgação educativa, de forma educativa para que o morador entenda que é importante, né, agora como lei, dele descer para retirar sua encomenda, né. O conselho da Warner Bros. Recusou a proposta de compra de quase 109 bilhões de dólares da Paramount. Com isso, as negociações entre as duas gigantes da indústria do entretenimento em Hollywood chegaram ao fim. A oferta era uma resposta ao acordo entre a Warner e a Netflix, anunciado no final do ano passado, que prevê a compra do estúdio de televisão e cinema e dos negócios de streaming da Warner. Segundo o Conselho Administrativo da companhia, a proposta da Paramount para assumir o controle da empresa foi recusada por ser considerada arriscada e incerta. A Warner é dona de franquias de sucesso como Harry Potter, Batman e Superman, que estão agora com caminho livre para ficarem nas mãos da Netflix. Lembrando que as férias escolares são sinônimo de diversão para as crianças, mas ao mesmo tempo podem trazer dificuldades para os pais que precisam conciliar a rotina de trabalho com os filhos em casa. Em São Paulo começou hoje uma iniciativa chamada Recreio nas Férias,
como atividades gratuitas para os pequenos nessa época sem aulas. A Tamires foi uma das primeiras mães a chegar e deixar o filho pequeno no Centro Educacional Unificado. Eu me interessei porque quando eles ficam em casa, eles ficam só na TV, né? E a gente quer trabalhar, a gente fica mais despreocupado em casa, né? Tamires, quem é pai e mãe sabe que não é nada fácil conciliar o trabalho e cuidados com a turminha. É por isso que a Prefeitura de São Paulo abriu nesta quarta-feira o programa Recreio nas Férias. A ação atende mais de 42 mil crianças e adolescentes em 133 polos escolares espalhados pela cidade, com atividades esportivas, culturais, passeios, além de alimentação, com até 5 refeições por dia. O espaço tem uma ampla área externa, salas de jogos e teatro para a criançada de 0 a 14 anos. Mais de 3 mil monitores e professores foram contratados para cuidar da galerinha. O programa vai até o dia 23 de janeiro e as inscrições continuam abertas, mas agora apenas presencialmente nos centros educacionais. É preciso levar o RG do responsável, documento da criança e comprovante de residência. Toda a molecada aí da nossa cidade que queira participar do nosso Recreio nas Férias está aqui à disposição. Inclusive de quem não é da rede municipal de educação. Pode ser aluno da rede estadual também. Para muitas famílias, o programa é a chance de garantir que os filhos fiquem protegidos, se alimentem e ainda se divirtam. Mas esse não é o único espaço. Aqui no cantinho da Niedna, as crianças brincam, almoçam e desenham enquanto os pais trabalham. A gente tem que trabalhar, tem que deixar em algum lugar, né? E aqui a gente tem segurança demais deixar com ela aqui. Tem almoço, tem café, tem tudo aqui. Ela cuida muito bem das nossas crianças. O espaço recreativo fica na região noroeste de São Paulo e conta com 3 ajudantes fixas e 4 professoras. Durante o ano letivo, são 70 crianças matriculadas de 2 a 10 anos, mas nesse período de férias, o espaço chega a receber 90 alunos. A gente tem aula de balé, aula de jiu-jitsu, aula de ciências e aula de música. O espaço da Niedna é particular. A galera se diverte na casinha e brinca de massinha. Na parte de cima, os bebês tiram o cochilinho da tarde. O Emanuel frequenta o lugar desde o início. É muito legal brincar aqui, se diverte, desenha, faz um monte de coisa. E na saída ainda ganhei uma surpresa do Heitor. Então, boas férias, criançada! Tchau, SGT! Tchau, SGT! Infelizmente, agora o assunto é a violência no Rio de Janeiro. A polícia prendeu hoje 2 suspeitos de roubar caminhonetes de luxo. Os veículos eram vendidos para traficantes do Complexo da Maré. Os 2 homens foram presos em flagrante quando tentavam furtar uma caminhonete na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Segundo as investigações, eles fazem parte de uma quadrilha que furta caminhonetes de luxo para vender para traficantes da comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, os carros são clonados e enviados ao Paraguai em troca de armas e drogas. Um veículo como o que a dupla costumava furtar custa a partir de R$450 mil. Os bandidos negociavam os carros por cerca de R$10 mil, R$20 mil, o valor de uma moto popular. As transações eram feitas em grupos de trocas de mensagens. Nesta conversa, o criminoso, conhecido como Pitoco, pergunta a um comparsa: conseguiu vender a quanto? O homem, identificado como Cris, responde: vai sair por 18 mil à venda, contando com 7 mil que o amigo deu de entrada. Essas imagens flagram outra ação dos ladrões. Repare que um bandido aguarda na moto enquanto o outro se dirige à caminhonete estacionada na rua. Ele usa um dispositivo eletrônico para destravar a porta do veículo. Em poucos instantes, o criminoso consegue ligar o carro e dá a partida. O comparsa que aguardava na moto segue atrás da caminhonete.
De acordo com o Instituto de Segurança Pública, o número de furtos de veículos no estado do Rio permanece praticamente o mesmo de janeiro a novembro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 15.985 furtos nos 11 primeiros meses de 2025 contra 15.977 de 2024. Uma forte onda de frio causou, pelo terceiro dia seguido, transtornos em voos e viagens de ônibus e trem em toda a Europa. Centenas de voos na França, Holanda e Bélgica foram cancelados, deixando passageiros retidos nos aeroportos. Os motoristas foram alertados sobre as condições perigosas das estradas. A forte chuva também provocou inundações e cortes de energia. Desde o começo da nevasca, 6 pessoas morreram no continente. E a instabilidade na Venezuela atinge não só a política externa e interna. A população vive incertezas e até o futebol sente os reflexos. O ataque dos Estados Unidos à Venezuela gerou uma indefinição não só no cenário político. A instabilidade no país atinge também o futebol venezuelano. Além do campeonato nacional, os clubes da Venezuela vão jogar a Copa Libertadores e Sul-Americana. Mas a grande expectativa neste momento é se o calendário previsto vai de fato ser cumprido. O campeonato venezuelano está marcado para começar no próximo dia 30. Na Libertadores, Deportivo Táchira e Carabobo estreiam ainda na fase prévia da competição. O primeiro jogo na Venezuela está previsto para o dia 10 de fevereiro. A Conmebol declarou que acompanha os acontecimentos na Venezuela, mas em caso de piora na situação, o regulamento permite que os venezuelanos cediem jogos em outro país. Portanto, a chance de exclusão das competições continentais é muito baixa. Conversamos com Isaac Ramírez, lateral esquerdo venezuelano do Metropolitanos de Caracas, classificado para a Copa Sul-Americana. Ele contou que a rotina pouco mudou depois do ataque americano. Acredito que afetou mais pelo lado político. É algo importante o que aconteceu, mas nós temos que pensar no lado esportivo. Sabemos que é forte o que está acontecendo. Afinal, a política é uma coisa e o esporte é outra, disse o jogador. Jornalistas venezuelanos dizem que hoje não é possível dizer se o campeonato local vai mesmo começar na data prevista. Oruê Chacim joga há 2 anos aqui no Brasil. O venezuelano é goleiro do Comercial de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ele falou que, por enquanto, não tem vontade de jogar no seu país. Primeiro é me consolidar aqui no Brasil, que vai ser uma coisa maravilhosa para a minha carreira. O jogador conta que sente alívio pela queda do ditador Nicolás Maduro. Até um pouco feliz, né? Que não é um segredo para ninguém a situação que passou meu país durante 20 e tantos de anos. Mas, pessoalmente, eu estou bem contente por causa que tenho a esperança que meu país seja, de novo, uma potência mundial. E uma última informação, Donald Trump confirmou a retirada dos Estados Unidos de quase 70 organizações internacionais. Metade delas, segundo o presidente americano, é ligada à ONU, a Organização das Nações Unidas. O anúncio foi feito agora à noite. A Casa Branca não divulgou a lista das agências atingidas. Perdeu ou quer rever alguma reportagem? Tá tudo lá no nosso canal, no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Fique agora com a novela Amar. Muito obrigada pela companhia, pela audiência, uma ótima noite para você e até amanhã.